Casper Ciência. Olá, sejam super bem-vindas e bem-vindos ao nosso Casper Ciência. O tema de hoje é cultura, mídia, cultura de fãs e identidades. Para esse assunto, a gente trouxe a Isabela Placeres, Arthur Ferreira e Isabela Vornunck, que trazem suas pesquisas a ação dos fãs como ativistas e admiradores devotados de artistas que superam verdadeiros obstáculos para estar perto deles. E também uma outra pesquisa que é sobre um cantor sertanejo que traz uma nova proposta dentro do universo artístico, que é o queernejo. Bora lá conversar sobre isso? Então vamos lá, gente. Eu vou pedir, então, que vocês se apresentem, falem sobre os temas das pesquisas que vocês realizaram aqui pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Casper Libero. Quer começar? Quem começa? Eu posso começar. Então vamos lá, Isabela. Meu nome é Isabela Placeres e eu decidi estudar esse ano sobre o Release the Snyder Cut, que foi um movimento de fãs que aconteceu entre 2017 e 2021, em prol do lançamento da versão do Liga da Justiça do Zack Snyder. O Zack Snyder é um diretor que ele estava à frente do projeto e por uma série de fatores ele acabou saindo e outro filme foi lançado, que não tinha muito a ver com as características do filme dele. E isso deixou os fãs muito insatisfeitos e os fãs acabaram se mobilizando de tal forma que eles conseguiram fazer com que a Warner lançasse esse filme, essa versão do Snyder no streaming depois. Muito legal. Isa, você quer falar um pouquinho sobre a sua pesquisa? Pode ser. Meu nome é Isabela Vornunck. A minha pesquisa diz respeito à recepção dos fãs no Twitter lusófono ao lançamento da regravação do álbum Speak Now da Taylor Swift. Os direitos para o álbum original acabaram sendo vendidos para outra pessoa e a cantora decidiu regravar todos os álbuns antigos dela. E nisso, a participação dos fãs teve uma importância gigante e a minha pesquisa fala sobre como a cultura de fãs e a cultura da participação se misturam com essa recepção nas redes sociais. Muito legal, né? Tá na ordem do dia, né? Essa pesquisa com o show recente da Taylor Swift no Brasil. Certeza. Muito bom. Arthur, fala um pouquinho sobre a sua pesquisa, sobre o tema. Eu sou o Arthur Ferreira e na minha pesquisa eu investigo o queernejo, que é um subgênero do sertanejo, onde artistas LGBTs se introduzem nesse gênero que até parece meio paradoxal, juntar a comunidade LGBT com o sertanejo, vide várias falas problemáticas de representantes do sertanejo e também letras problemáticas que expressam machismo e homofobia. E a partir da análise de 4 músicas do cantor Gabel, que é o maior representante no Brasil, eu procurei trazer como o queernejo ele tem essa interseção de trazer os elementos do sertanejo, mas ao mesmo tempo trazer a vivência queer. Muito legal, Arthur. Obrigada. E aí, eu vou, então, avançar um pouquinho, né, em cima daquilo que vocês trouxeram sobre as temáticas das pesquisas e perguntar, né, sobre como vocês duas têm pesquisas, assim, que falam sobre a cultura de fãs e se relacionam com ídolos. A minha questão é: quais foram os caminhos que vocês percorreram para fazer a pesquisa? Falar um pouquinho daquela palavra, né, horrorosa que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, que é a metodologia. Então, Isabela, quer começar, Isa? Pode ser. Bom, foi muito difícil. Eu cheguei com uma ideia totalmente diferente do que eu ia fazer, mas eu queria pesquisar a vida da Taylor Swift entre 2015 e 2017. Só que seria muito difícil conseguir dados daquela época, e a gente achou um TCC que era igualzinho ao que eu queria fazer. Então a gente teve que mudar
bastante de rumo. Achamos um evento que iria acontecer bem na época que daria para pesquisar, que seria esse lançamento do Speak Now. Esse álbum em específico, porque seria lançado em um momento onde daria para pesquisar e ainda fazer o artigo em cima dele. Então, a gente também achou uma dificuldade em saber onde pesquisar, em qual rede social coletar os dados. A gente chegou ao Twitter porque nós temos familiaridade com essa rede e também porque seria fácil coletar os dados pelo software que a gente achou. Então, a gente acabou coletando os dados no dia que foi lançado. E depois a gente colocou tudo em uma planilha e a gente categorizou, né? Quantas publicações você coletou? Eu coletei 2.500. Bastante. Mas eu só categorizei 600 em 3 períodos diferentes. As primeiras 200 publicações, as 200 no meio e as 200 últimas. Até porque assim daria pra comparar as diferenças das reações. E foi muito bom, na verdade, porque uma grande mudança de reação aconteceu bem na hora do segundo período. Então, enfim, a gente acabou categorizando. Eu coloquei as 600 publicações nas categorias delas, contabilizei e foi isso. Percurso bom esse, né? Isabela Placeres, agora é você. Tá, vamos lá, que eu ia fazer mais ou menos o que a Isa fez, de pegar tweets e analisar, categorizar. Só que assim, conversando com o meu orientador, que é o Luiz Mauro, ele percebeu que não era isso que eu queria exatamente. Eu queria entender quais foram todos os pontos principais que os principais feitos mesmo dos fãs, para eles conseguirem fazer com que o filme fosse lançado. Então, assim, eles conseguiram uma quantidade de dinheiro suficiente para colocar um avião passando com um banner com a hashtag em cima da Warner. Aliás, foi em cima de uma convenção de fãs, na realidade. Conseguiram alugar um telão na Times Square. Então, foram muitas coisas que me deixaram muito chocada. As estratégias que foram utilizadas. As estratégias, né? Exatamente. E aí, a gente percebeu que não daria para fazer isso analisando tweets. Então, ele me propôs usar um método cartográfico, que é um método que ele foi proposto por Deleuze e Guattari. E, basicamente, ele pega essa ideia mesmo da geografia, de você cartografar o ambiente. Então, eu comecei pesquisando em sites de notícias mesmo, especializados em cultura pop. Então, eu fui para Variety, para o Insider, para o Omelete, Nerd Bunker não. Enfim, eu esqueci o nome agora. Mas é que o podcast se chama Nerd Bunker. Jovem Nerd, isso. E aí eu fui pesquisando, eu fui encontrando algumas coisas de redes sociais, fui seguindo esses caminhos, encontrei algumas pessoas, entrevistei muitos fãs, entrevistei inclusive uma pessoa que tomou café com o Snyder, viu ele assim, face to face. Você fez uma exploratória aí. Foi, exatamente. Um percurso exploratório, né? Mas é que é justamente isso que o método cartográfico ele propõe, que é você ir tateando e você ir seguindo os caminhos que a pesquisa te dá. Então, isso é muito legal. Eles falam que é rizomático, que é como se fosse uma raiz de árvore. Você vai seguindo, assim, os caminhos. Então, foi muito legal. E aí, desse jeito, eu consegui mapear o release do Snyder Cut. Então, a minha pesquisa tem muito essa pegada de os caminhos onde a pesquisa foi me levando. Então, o método... Eu construí a minha pesquisa enquanto o método acontecia. Isso é muito legal desse método. Isso é muito legal mesmo. Bom, vou passar aqui para o Arthur. O Arthur fez uma pesquisa, então, sobre o queernejo. E eu queria te perguntar, Arthur, como é que você fez essa pesquisa? Quais foram os caminhos, os procedimentos? Sim, eu tive essa ideia de falar sobre o queernejo, mas a princípio eu tive uma dificuldade de qual caminho seguir e o que analisar. Eu sabia que eu queria falar sobre o Gabriel, porque eu fiz uma entrevista com ele no final de 2022,
e ele tinha acabado de ser indicado ao Grammy Latino, e eu achei muito legal, porque foi, acho que o primeiro artista de queernejo a ser indicado. Acho que muitas pessoas ainda nem sabem desse subgênero, e enfim. E aí, a princípio, eu trouxe a contextualização do sertanejo, porque eu acho que antes de chegar no queernejo, eu precisei falar sobre como o machismo, a homofobia estão presentes no sertanejo, e como isso vem da música caipira. E a minha pesquisa propôs isso, de trazer a evolução do queernejo, do sertanejo, como saiu da música caipira até chegar no sertanejo que a gente conheceu, ali do boom dos anos 90, Chitãozinho Chororó, e depois sertanejo universitário, até depois chegar os subgêneros, né? O feminejo, que não é um nome tão usado, mas popularmente é dito para se referir a Marília Mendonça, e depois do queernejo. E para pesquisa eu analisei 4 músicas do álbum, que é o Agropoc, que foi indicado ao Grammy, e para categorizar, para fazer essa análise, eu usei 3 categorias do Raymond Williams, que ele separava como as canções sertanejas poderiam ser categorizadas ali: romance regionalista, apego à natureza e apego à relação de passado, às histórias do passado. E aí, para se relacionar com o queer, eu também propus a criar algumas categorias, e a partir disso eu analisei as letras das músicas do Gabil. Muito legal. Eu acho que é importante, né, no relato de vocês, mostrar e dizer também que essas buscas, né, esses achados ou esses procedimentos, eles acontecem não de uma hora para outra, né? Tem muita relação aí, tem muito envolvimento, muita dedicação, leitura para se chegar a um caminho de análise. E aí eu vou aproveitar o gancho, sim, né? Da tua análise, né? Você comenta que trabalhou com categorias de análise, utilizou o Raymond Williams, né? Que é um autor importante dos estudos culturais, para pensar, para fazer essas análises, né? E aí eu queria que você exemplificasse um pouco, né? Como é que você fez essa análise, talvez em cima de uma canção. Será que você pode fazer isso, Arthur? Claro, tem uma música do Gabil, que é Amor Rural, que talvez seja a maior música dele até então. E nessa música, o Gabil, ele fala sobre um romance, e é bem um romance regionalista, como o Williams descreve, só que é um romance regionalista entre 2 homens. E aí entra a parte do queer. E nessa música em específico, eu usei a categoria do uso de humor e sátira para a expressão queer, que é bem comum, e porque nessa música ele faz muito trocadilho com palavras, ele faz trocadilho com termos que são... Exemplifica, Arthur, senão a gente vai ficar aqui na curiosidade. Tá, eu tô tentando puxar na minha cabeça, mas, tipo, montar na sua cela, que se refere a cavalo normalmente, mas ele usa para um apelo mais sexual, mais romântico, e, enfim, termos que são rurais, e ele utiliza com outro sentido, sim. E é bem nítido na música que ele tá falando de uma relação entre 2 homens, tanto que tem uma hora que, um trecho da música, que ele fala: sai desse armário e vem pro meu curral, que é obviamente uma referência a esse sentimento que parte da comunidade LGBT tem de sair do armário e, enfim, revelar a sua orientação sexual. Muito legal, né, gente? Eu vou passar então a vocês aí. Isabela Placeres, fala um pouquinho, exemplifica como é que é essa análise, né? Porque esse MesaCast está sendo ouvido, pode ser acessado por pessoas que não conhecem nada sobre a pesquisa, né? E aí exemplificar é sempre bom para as pessoas poderem visualizar que é possível fazer pesquisa em comunicação, né? E quais são, né, as possibilidades, as formas de se fazer essa pesquisa. Tá, então, como eu falei, o meu método, ele não é o mais tradicional. Então, isso influenciou muito.
E aí, conforme eu ia pesquisando, entrevistando pessoas, lendo notícias, lendo tweets, eu também usei muito o Twitter, igual que nem a Isa falou, que foi a rede social, eu diria, que mais foi influente no movimento. Eu peguei tudo isso e eu tentei ver o que casava no mesmo espaço, na mesma caixinha, de certa forma. E eu percebi que tinha 3 grandes pilares de identificação dentro do movimento. Porque minha pesquisa nada mais é do que ver como é que as pessoas se identificavam com o release do Snyder Cut, entender isso, e por que elas se mobilizaram tão fortemente em prol disso. Aí, o primeiro que eu quis abordar é justamente essa questão das materialidades dos fãs, que a Adriana Amaral, ela aborda esse termo, que é justamente a questão de, conseguiram dinheiro para passar um avião em cima de uma convenção de fãs, conseguiram alugar um espaço na Times Square. Essa questão é que você realmente vê o objeto. Então, como essas coisas materiais fizeram parte da identificação de, eu consegui fazer isso, de certa forma. Outra questão muito forte é o engajamento identitário que teve, porque uma das questões, que nem eu estava falando antes, pelas quais o Zack Snyder saiu do filme, é porque a filha mais velha dele cometeu suicídio. Então, obviamente, ele foi lidando com o luto, ele até tentou voltar a trabalhar, só que ele acabou saindo. Então, os fãs pegaram esse momento e pegaram essa questão do luto para transformar isso no movimento em prol da luta pela prevenção ao suicídio, né? Então, eles doaram muito para a American Foundation for Suicide Prevention. Ativismo, né? Ativismo. Essa é a questão. Então, eles têm até o dado de que doaram mais de $600 mil. Em determinado momento, eles começaram a falar, metade do dinheiro que a gente arrecadar para qualquer coisa, seja alugar outdoor, qualquer coisa, a gente vai doar para a AFSP. Então, esse é outro pilar de identificação muito grande, que inclusive foi quando eu comecei a me envolver mais no movimento na época. Eu fui mais por esse lado do que até pelo lado do filme. E, por último, a própria questão de ser fã de herói, de você gostar do diretor. Eu peguei muito esse lado dessa identificação que você vê na telona mesmo. E do trabalho da pessoa. Mais por esse lado. Então, se você elegeu 3 categorias. Exato. E observou dentro dessas 3 categorias quais foram as estratégias, como esses fãs se mobilizaram. E se identificavam com a causa. Exato. Muito legal, muito legal. Isa. Eu acho que eu e a Isa, a gente usou o Twitter tanto, eu um pouco mais, porque nele as pessoas tendem a se deixar levar muito, a falar, o que tá na cabeça delas. Muito instantâneo. Sim. Também, você abre lá, só escreve e já publica. Sim, você não pensa muito 2 vezes antes de falar. Então, eu peguei essa rede social e coletei essas 2.500 manifestações. E entre elas a gente separou essas 600 e foram criadas 4 grandes categorias, que tem subcategorias dentro delas, e mais outras 2 que não têm subcategorias, mas são um pouco diferentes. Então, foi criada a categoria de associações, a de análises, a de notícias e a de emoções, que tem subcategorias dentro delas, e a de opinião de terceiros, que é quando as pessoas tweetavam, por exemplo, eu tô esperando esse youtuber falar o que ele achou, eu tô esperando ver a reação dessa pessoa, sabe? E a de falta de músicas, porque isso também foi presente, onde as pessoas... Eu acho que pra isso eu vou ter que explicar que nas regravações dos álbuns, a Taylor adiciona novas músicas que ela escreveu na época em que ela ia lançar originalmente. Então, se esse álbum foi escrito em 2009... foram lançadas mais 6 músicas que ela escreveu em 2009, mas que não acabaram indo pro álbum original. Muitas das músicas que ela escreve acabam vazando, ela lançando elas ou não. Então, as pessoas ficaram descontentes que algumas músicas favoritas delas, que foram vazadas, não acabaram entrando nesse álbum regravado. E nas manifestações onde as pessoas falam, nossa, eu queria que essa música estivesse aí, mas não está, são elas que entram nessa falta de músicas.
a categoria mais Perdão. A categoria mais predominante foi a de associações, até porque o que é muito presente é as associações a memórias, a como as pessoas... Dá um exemplo de publicação. Por exemplo, quando uma pessoa fala, nossa, eu ouço essa música e eu me lembro de como na época eu estava na escola, como eu associava ela a uma pessoa que eu gostava, como eu costumava comer isso e ouvir essa música, eu costumava ouvir no intervalo, sabe? Entendi. Então, assim, sintetizando, são várias categorias que você criou a partir da leitura das publicações dos fãs, e aí você organizou, você criou, então, essas categorias para poder, então, fazer essa análise e verificar como essa cultura de fãs se manifesta, como o fandom, né, se manifesta em situações especiais, né, em que, por exemplo, a Taylor Swift gravou, lançou um álbum, né, uma regravação de um álbum lançado no passado. Isso. Muito legal, é um desafio, né? Muita informação com 600 tweets é pesado. Então vamos lá, na sequência eu vou pedir para vocês, eu sei que vocês já citaram vários autores, né? Mas eu gostaria que vocês citassem um autor importante, né? Que orientou o trabalho de vocês, até para dica de leitura, né? Para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Quem quer começar? Quer falar, Arthur? Pode ser. Tiveram alguns autores, mas eu acho que eu posso citar aqui, além do Williams, né, que eu usei para a categoria de análise, eu também usei bastante Stuart Hall, dos estudos culturais, principalmente para falar sobre a identidade e como a identidade é construída socialmente. E também usei bastante da Butler para a teoria queer. Eu não citei isso antes, mas para chegar na análise do queer, da vivência queer, eu usei bastante da teoria queer e do estudo da Judith Butler e da Guacira Lopes Louro também. Então foram esses autores que eu mais usei para me guiar durante o meu trabalho. E... Qual deles te deu assim foi assim crucial para tua pesquisa? Eu acho que foi a junção de dois autores quando eu estava pesquisando sobre identidades e como as identidades se formam e como elas são construídas, que foi o Stuart Hall e a Guacira Lopes Louro. Muito legal. Valeu. Agora eu vou pedir as dicas, né? A Isabela Placeres. Bem, primeiro, que eu já mencionei antes, por conta do método, perdão, eu diria que Deleuze e Guattari, mas assim, é um texto bem complicado, então eu li através de outros autores, assim, acabei lendo deles também depois, mas com certeza foi uma das minhas principais bases. E além disso, eu li muitos textos mesmo, sobre cultura de fãs, mas todos eles mencionavam ou a Adriana Amaral ou o Henry Jenkins. Então, com certeza, assim, esses dois, indiretamente, talvez, foram muito presentes. Eu li eles também diretamente, mas eu tive outros textos de apoio que me ajudaram muito, mas que sempre mencionavam eles dois. Que legal. E aí, você, Isa? Acho que como a Isa mencionou, o Henry Jenkins é primordial para falar sobre cultura de fãs, é muito importante. Eu acho que foi ele que mais me norteou mesmo. O Clay Shirky também teve grande parte, mas o Henry Jenkins foi o principal que realmente fez toda a diferença. Eu li ele nas férias e depois das férias um professor meu passou em aula o livro dele. Então, realmente, eu acho que para a comunicação é uma leitura essencial. Ele fala sobre a cultura da convergência, sobre a convergência dos meios e como a cultura de fãs está dentro disso muito forte. A Isa citou como os fãs no trabalho dela se juntaram e pagaram um avião para passar por cima. No livro dele, ele fala sobre os fãs de Survivor, que fizeram coisas parecidas. Então, eu acho que se for para eu dar uma... Esqueci a palavra. Uma indicação. Uma indicação seria realmente Henry Jenkins. Legal. Muito legal. É um autor super
utilizado, né, com muitas referências, muito legal. Bom, então assim, agora eu vou pedir para vocês fazerem questões, né, entre si, sobre a pesquisa, alguma curiosidade, alguma pergunta sobre relacionada à identidade. Eu acho que se falou basicamente aqui identidade, vínculo, né, que vão promover engajamentos, né, afetos e tudo mais. Então, eu queria propor a vocês esse debate aí, né, essa troca entre vocês. Eu tenho uma pergunta já, se eu puder começar. Pode, vamos lá. Na minha pesquisa, como eu já falei, teve muito essa questão do ativismo dos fãs em prol de uma causa, que, né, no meu caso foi da prevenção ao suicídio. Mas, obviamente, eu penso que na do Arthur também teve muito essa questão ativista, até pelo que você falou do sertanejo ser esse gênero que tradicionalmente não é o mais diverso, de certa forma. E aí eu queria saber como é que você viu essa questão com o Gabriel. Com o Gabriel foi bem legal na entrevista, inclusive eu fiz essa pergunta, como ele vê o papel das músicas dele, das letras dele no ativismo, e ele me respondeu muito, muito rapidamente que ele não leva o ativismo para as letras em si, mas só dele ser uma pessoa queer, ele falou com essas palavras, dele ser um gay afeminado, cantando sertanejo, já é um ato político. E eu acho que é muito isso, ainda mais no Brasil, porque o sertanejo é um dos gêneros mais ouvidos, né? Quando a gente liga a rádio, a gente vai ouvir sertanejo, e é impossível que pessoas LGBTs não cresçam nesse contexto. Então, vai muito nesse lugar de ocupar esse lugar que nunca foi criado para a gente pertencer, sabe? E é isso. Ele também questiona a falta de representatividade no sertanejo, a falta de cantores negros, de mulheres também. É verdade. Ele fala que no começo, ele também estudou sobre o sertanejo, ele fala que no começo da música caipira tinham cantores negros, mas se a gente vai atrás hoje, quem são os maiores nomes? Se a gente pensar, acho que a gente não consegue nem nomear algum cantor sertanejo negro. E ele também colocou a questão das mulheres, que hoje em dia a gente tem grandes nomes, mas a gente também tem que ter noção que é uma coisa recente, porque antes a gente tinha Paula Fernandes, a gente tinha as Irmãs Galvão, mas nomes bem, bem poucos, assim. Eu acho que, assim, falando agora que saiu a retrospectiva do Spotify, que tá todo mundo falando disso, acho que é a primeira vez que a gente tem 2 mulheres do sertanejo no Top 5 Brasil, Sim. que é a Ana Castela e a Marília Mendonça, porque antes disso eu só lembrava da Marília, que realmente conseguiu chegar ao patamar de Top 5 Brasil. Sim, e a Ana Castela, que foi a primeira colocada, ela até vem com isso de trazer o pop pro sertanejo, né? Uhum. Que é uma coisa que os estudiosos que eu li até falam, né? Sobre como a música sertaneja foi se tornando uma coisa muito mais comercial ao longo do tempo. Antes as pessoas até diferenciam, né, música caipira de música sertaneja. A música caipira tem muito mais a ver com a tradição dos povos, principalmente aqui na região do Sudeste, Centro-Oeste, e nesse caso, né, e como, com o passar do tempo, foi virando realmente um negócio. E aí? Eu queria saber se você teve uma surpresa muito grande na sua pesquisa, alguma coisa que você realmente não esperava encontrar lá. Uma surpresa muito grande na minha pesquisa. É que assim, eu fui analisar as letras do Gabriel. Então, como eu já conhecia, já tinha entrevistado ele, eu já tinha ouvido as músicas algumas vezes. Então, eu acho que a surpresa foi mais na parte da análise, de como introduzir a teoria queer, porque ouvindo a gente sabe que tem ali a vivência queer, mas como que a gente vai colocar isso na nossa pesquisa, na minha pesquisa? E eu acho que foi mais nessa parte. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta pra eles agora? Claro. O seu método de pesquisa foi muito diferente. Eu queria saber qual foi a parte mais difícil dele, porque parece que todas as partes foram, mas qual foi a mais difícil? Nossa, quando eu sentei pra escrever. Porque eu acho que, assim, é uma coisa
você ter um método muito claro na sua cabeça, principalmente quando o método é muito diferente, né? E sendo que, assim, a gente sempre foi acostumado a ter essa questão de amostra, de análise, de, sabe, realmente esse método quase cartesiano, eu diria, né? Que é o que a gente até aprende em metodologia, na faculdade. Então, eu acho que na hora que eu sentei para escrever, eu sabia exatamente o que eu tinha feito. Só que foi muito difícil colocar isso em palavras, porque não era um negócio que eu estava acostumada. Então, até para eu dar exemplos, assim, eu pegava o exemplo e eu falava, tá, como é que eu descrevo o que isso deu em tal lugar, ou o que isso deu num beco sem saída, ou o que isso deu... Porque é realmente isso, é de você ir seguindo caminhos. Então, eu acho que talvez essa parte de explicar direito o que é isso, sem eu falar muito... De uma forma muito acadêmica também, que eu acho que foi um desafio. Foi o meu principal desafio, assim, usando o método cartográfico. Legal. Parece realmente uma daquelas coisas que você ouve que jornalista faz de bater em porta, sabe? Me lembrou. Nossa, bastante. se você ver minha DM no Twitter, é só mensagem assim. E eu, com meu inglês, que fazia uns 2 anos que eu não treinava, assim. Foi bem isso. Bem isso mesmo. Foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo, quando a gente lembra agora das histórias, né? Passa a ser engraçado, passa a ser uma memória, um registro. Não, até hoje, eu abro a rede social, eu vejo e falo, meu Deus, me deixou no vácuo há 12 meses já, quase. Pensa uma coisa dessa, né? Olha, eu vou aproveitar então, a gente já tá caminhando para os finalmente, e eu queria aproveitar que vocês estão falando de dificuldades e perguntar qual foi o principal desafio que vocês vivenciaram na pesquisa, e também uma dica para futuros pesquisadores. Quem começa? Eu acho que eu posso começar. A minha maior dificuldade foi o tempo. Com certeza absoluta, assim, foi a coisa mais difícil. Ter tempo para sentar e realmente parar, refletir e escrever. Porque, assim, eu tô no 2º ano e eu comecei o meu primeiro estágio nesse 2º semestre. Eu também... Relações públicas, né? Relações públicas, isso. E eu também me envolvo com coisas da faculdade, então eu tô no centro acadêmico, eu acabei chegando à presidência de algum jeito. Ela foi levada pelo povo, pelas mãos do povo. Bom... Então, eu tinha muita coisa pra fazer. Tudo ao mesmo tempo. E você ter tempo de parar e realmente fazer isso, porque é uma coisa extensa. É uma coisa difícil. Você tem que parar, pensar, refletir e ter muita conversa com o orientador e com a orientadora. Minha orientadora é a Marli. Bem aqui do meu lado. E... de verdade, eu acho que foi isso. Eu tô acabando de finalizar hoje. Hoje eu vou finalizar a minha pesquisa, então... E qual dica que você dá, então, para futuros pesquisadores, pesquisadoras? Paciência, porque... Não, de verdade, eu acho que muitas vezes a gente se frustra por não conseguir fazer tudo o que a gente quer, mas vale muito a pena. No final, quando você vê o que você fez, quando você percebe que, olha, eu escrevi tudo isso, eu cheguei a essas ideias, eu cheguei a essa conclusão, a essas considerações, eu consegui fazer isso, é muito prazeroso. Que legal, Isa. Quer falar? Quem quer falar? Eu posso falar. Fala. A minha orientadora também foi a Marli, então a gente sabe bem que a minha maior dificuldade foi o tempo. E é bem isso que você falou, eu acho que estar estudando, estar na faculdade, ter que estagiar e fazer as coisas da faculdade e as nossas outras coisas, né, extracurriculares, de família, de amigos também, vida social. E é tudo muito difícil e o meu conselho seria mais a calma, você falou paciência, mais calma, no sentido de... vai ter momentos que a gente vai se cobrar, tipo, eu não tô fazendo muito. Sim. Mas em algum momento vai sair, assim, respira fundo que vai sair. A minha está saindo, eu também vou terminar ela hoje, se tudo der certo. E
E é isso, minha maior dificuldade foi realmente o tempo e a organização, e eu também recomendaria isso, né? Pegar um plano de organização e seguir ele bem à risca, o máximo possível. Contratempos vão surgir, mas, enfim, tá tudo bem. Calma e organização. E você, Isabela? Vocês roubaram o que eu ia dizer. Olha, só pra não ficar disco riscado, eu falar exatamente a mesma coisa, mas que é muito real, porque, enfim, todo mundo aqui faz estágio, faculdade, eu também tô no centro acadêmico, eu sou representante de sala, que não sei o quê, então é muita coisa nessa vida. A Isa tem 1000 tarefas, gente. Eu tenho 1000 tarefas, eu preciso parar um pouco, mas tudo bem. Mas, enfim, obviamente essa questão de você ainda mais ter paciência consigo mesmo e não se cobrar. Mas, assim, pra falar de uma outra dificuldade, eu diria que foi realmente eu conseguir me adaptar a uma coisa que eu não conhecia, principalmente falando do método, que acho que foi o primeiro tópico que eu escrevi, a coisa que eu mais demorei para destrinchar na minha pesquisa, eu consegui acabar. Mas é você também estar aberto às novidades, porque quer queira, quer não, pesquisa é isso. Pesquisa é você estar aberto a coisas que você não conhecia. Então, por mais que eu tenha feito parte, de certa forma, do release da Snyder Cut na época que estava acontecendo, ou que a Isa seja fã da Taylor e o Arthur do Gabel, você tem que saber que você não sabe de tudo. E você tem que entender que você vai encontrar coisas pela frente que você não conhecia, e você vai ter que lidar com elas. Então, eu acho que essa seria a minha dica para quem quer começar a pesquisar. Mas vai com muito entusiasmo, porque é muito legal. Bom, é o que deu para sentir aí pela empolgação, pelo resultado do trabalho e pelo domínio na exposição, né? Vocês falaram com bastante tranquilidade sobre a pesquisa de vocês. Então, eu acho que esse desafio, né, que vocês sentiram, vocês me parecem superaram muito tranquilamente. Acabou o Casper Ciência, que é um fórum de pesquisa realizado pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Casper Líbero. E a gente espera vocês para uma próxima edição e uma próxima discussão sobre temas da contemporaneidade. Um abraço. Casper Ciência.